Então, vamos lá. Eu já falei um pouco aí sobre o Jonathan Edwards e ele foi talvez um dos maiores nomes, ou o maior nome aí do primeiro grande avivamento nos Estados Unidos, que acontece antes das colônias serem independentes ali da Inglaterra. Jonathan Edwards foi um homem que temia a Deus, um homem que conduziu sua família nos caminhos do Senhor e também o povo de Deus, e anunciou o evangelho a muitos perdidos. Houve muitas conversões, pessoas que já eram cristãs vivendo ali as suas vidas em carnalidade, arrepender dos seus pecados e passaram a servir verdadeiramente a Deus e etc. O que pouca gente sabe é que esse Jonathan Edwards foi contemporâneo de um homem chamado Max Jukes, e esse homem, Max Jukes, foi bem oposto do Jonathan Edwards. Um homem que não temeu a Deus, casou-se com uma mulher que não temia a Deus, tiveram filhos que não temiam a Deus e viveram dissolutamente. Um estudante de uma universidade, ele foi pesquisar, fez uma pesquisa aí sobre a linhagem, a posteridade, tanto do Jonathan Edwards como desse Max Jukes, e ele descobriu algumas coisas que é interessante, e que serve assim de lição para nós, o quanto Deus pode abençoar um homem que teme a Deus e o quanto Deus pode também permitir que uma posteridade venha daqueles que não servem a Deus, uma posteridade ímpia como eles. Então isso vai acontecer aqui nesse caso. Por exemplo, aqui estou com um artigo aqui, são vários deles que tem na internet, eu estou usando uma aqui, ele vai citar aqui, dentro dessa pesquisa deste estudante, ele vai citar aqui o Mark Jukes e a sua descendência. Ele vai dizer assim, Mark Jukes, o ateu, viveu uma vida ímpia e casou-se com uma moça igualmente ímpia. E dentre as pessoas que resultaram dessa união, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, e 100 foram alcoólatras, e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Esses seus 567 descendentes, foi o número de descendentes que ele conseguiu aí catalogar na linhagem do Max Jukes. Esses seus 567 descendentes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1.250.000. Então essa é a geração que veio dessa união ímpia do Max Jukes com a sua esposa, que também era ímpia, e que ambos viveram dissolutamente. Foi o que eles geraram. Quando ele vai falar do Jonathan Edwards, ele vai dizer assim: Jonathan Edwards viveu na mesma época de Max Jukes, mas se casou com uma moça crente. Foi feita uma investigação de 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards. Então conseguiu aí bem mais descendentes, ele conseguiu catalogar bem mais descendentes na geração do Jonathan Edwards do que do Max Jukes. Então, em 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards, 15 se tornaram diretores de faculdades, 65 foram professores de nível superior, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana, 100 foram missionários e pregadores, 60 foram autores de renome, 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos, 80 se tornaram funcionários públicos, 295 fizeram curso superior, alguns foram governadores de estado americanos e outros foram diplomatas. E ele conclui dizendo que seus descendentes não custaram nenhum centavo ao Estado. Essa é uma pesquisa que um jovem fez sobre as descendências, a descendência tanto do Jonathan Edwards como do Max Jukes. Então veja a diferença da descendência de um homem que temeu a Deus, que levou a sério seu papel, sua vida com Deus, o seu serviço a Deus, e de um homem que simplesmente fingiu que Deus não existia. Então a diferença é muito grande aí. Então vale muito as coisas que nós temos falado até aqui, questão de sermos temente a Deus, sermos um exemplo para a nossa família e conduzir a nossa família no caminho de Cristo, no caminho onde tanto as nossas esposas quanto os nossos filhos temerão a Deus. Então fica aí só esse relato para você,
para servir de incentivo para que você possa trabalhar o culto doméstico. Deus abençoe.